Olá, soldados pretorianos da sedução e conquista, tudo bem com vocês? Eu sou a Naju, e neste vídeo nós iremos falar quais são os 8 tipos de homens que mais despertam a atração e o desejo nas mulheres. Você saberá que tipos de homens são esses, e saber se você se enquadra em algum deles, para desenvolver mais e mais seus pontos fortes. Mas antes de falarmos sobre estes 8 padrões de homens que fazem sucesso com as mulheres, quero te convidar a se inscrever no canal, para ficar por dentro sempre que lançarmos um vídeo com conteúdo de valor para o seu autodesenvolvimento. E também ao final do vídeo, abra a descrição e o primeiro comentário fixado, e veja as armas poderosas que oferecemos, para você aumentar seu valor de mercado como homem, e também como ser humano, tá ok? As armas estão lá para você escolher e adquirir, e só não sobe o nível do jogo quem não desce pra arena, e fica na arquibancada apenas assistindo. Bem, guerreiros, claro que cada ser humano é diferente, e tem temperamento e personalidade bem distinta, mas há algumas características e traços de personalidades que são comuns a alguns grupos de homens, e que despertam interesses e atração na maioria das mulheres, de acordo com a maneira pela qual ela te classifica. Nós iremos listar 8 tipos, que são os mais comuns, e que atraem as mulheres de forma automática, instintiva e inconsciente. Então, soldados, papel e caneta na mão que a aula vai começar. Em primeiro lugar temos o homem das cavernas, barbudo e tatuado. Essa é uma característica física muito chamativa nos homens. Isso porque a barba remete a um homem forte, valente e corajoso, e isso pode sim deixá-las caidinhas. A barba é diretamente ligada à masculinidade, e transmite uma ideia de virilidade e potência sexual. A barba faz com que as linhas do rosto pareçam maiores, e como resultado, traz à vista um homem mais masculino. E as mulheres tendem a preferir os homens que são mais masculinos em relação a outros homens. Já a tatuagem hoje em dia é bem mais respeitada, remetendo à imagem de autoconfiança, e despojamento, e modernidade. A barba e as tatuagens são a maquiagem deste tipo de homem, que desperta sentimentos primitivos nas mulheres. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Felipe Tito. Em segundo lugar, elas gostam muito do mulherengo, o popular cafajeste, lindo e sem conteúdo. O tão famoso estilo cafajeste é capaz de despertar as maiores paixões e também despertar ódio mortal em uma mulher, e é justamente esta dicotomia que intriga a mulher, como um feitiço, deixando elas literalmente sem chão por um estilo cafa. Quando eu mencionei acima o termo feitiço, foi por conta de que, por mais que o cafajeste seja visto como mentiroso, infiel e cínico, qualidades como sedução, romantismo e bom de cama acabam criando um efeito feitiço na mulher, que prefere acreditar que conseguirá endireitar os caminhos de um estilo cafa. Pode se tratar do instinto feminino ligado a consertar um homem perdido, e no final ser vista por ele como sua dona. Como o objetivo do estilo cafajeste é a sedução, ele tem pouco conteúdo além da cama e além do gozo, pois não é muito ligado a livros, cinema, artes etc. Sendo assim, os menos propensos a casamentos e relacionamentos mais duradouros. Mas se o objetivo for apenas uma trepa descompromissada, a chamada amizade colorida, o cafajeste é o homem perfeito. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Alejandro Clavou. Já em terceiro lugar, o tipo rebelde bad boy deixa as mulheres muito atraídas. As mulheres gostam de homens atletas, que praticam algum tipo de esporte, e exibem um tanquinho trincado, e peito e bíceps volumoso, isso porque, além do físico atraente, as mulheres não suportam que o relacionamento caia na rotina, e tendem a se interessar por homens do estilo bad boy, que exalam o cheiro e a imagem de homem que proporciona momentos agradáveis e de prazer, trazendo em suas mentes uma série de sensações que incluem novos desafios e experiências em suas vidas. Diferente do cafajeste, que pouco se importa com o conteúdo, o bad boy costuma ter mais profundidade cultural, principalmente a ética e a alimentação. Mas o que mais desperta o interesse das mulheres é mesmo o estilo, espírito livre e aventureiro, regado a muita adrenalina. A jogada de mestre deste tipo de homem é que ele nunca deixa o relacionamento cair na rotina. E assim como no caso do estilo Cafa,
As mulheres têm a mania de tentar domar os homens e, apesar de dificilmente ela conseguir fazer isso com um bad boy, ela vai continuar tentando. O homem se torna um desafio para a mulher. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Caio Castro. Em quarto lugar, as mulheres ficam muito atraídas pelo tipo metrosexual e estiloso. Este perfil de homens é bem interessante para elas, pois os metrosexuais são raros, inteligentes e muitas vezes parecem alheios a este mundo que os rodeia. Eles se destacam pelo cuidado excessivo com a sua imagem, como por exemplo, a utilização de cosméticos, o gasto excessivo em roupas chegando até a extremos como as cirurgias estéticas. Mas este estilo não é para qualquer mulher, pois parte delas pode ver o metrosexual como rival, ou mesmo se sentirem menos inteligentes perto deles. O estilo de vida do metrosexual dita as regras do seu guarda-roupas e da sua nécessaire. Por isso, foi dito acima que algumas mulheres podem se sentir intimidadas por este tipo de homem. Um exemplo desse perfil de homem é o jogador David Beckham. E em quinto lugar temos o sensível e romântico, que sabe cozinhar e adora animais. Este é o tipo de homem que é o sonho de princesa da maioria das mulheres que almejam um relacionamento mais duradouro, ou um casamento. O homem romântico para elas, parece sair de um conto de fadas. Leva flores, comemora datas especiais com ursinhos de pelúcia, traz chocolates, faz jantares à luz de velas e é um cavalheiro à moda antiga, do tipo que abre a porta do carro e puxa a cadeira no restaurante para ela. É daquele tipo que conversa olhando nos olhos e que tem um brilho diferente no olhar. Vale lembrar que o romântico jamais pode ser confundido com o carente. O romântico sabe se valorizar e não tolera que a mulher o trate mal. Quanto ao fato dele ser bom de cozinha, isso remete a elas a ideia de que o homem sabe como cuidar de si mesmo, e por consequência, como cuidar da mulher ao seu lado também, o que faz com que ela deseje ser cuidada e mimada por ele. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Antônio Bandeiras. Já no sexto lugar é o nerd, artista e amante de animais. Todas as coisas relacionadas à cultura nerd atualmente são legais. Desde as HQs, os animes, os cosplays, jogos online, as artes, a música, e etc. estão em crescimento tanto entre os homens, como entre as mulheres. Mas por que o estilo nerd, artista, amante de animais está em alta atualmente? Pelo simples fato que este tipo de homem é apaixonado por algo, e nada é mais importante para um relacionamento do que a paixão. Homens que têm uma paixão, seja com um hobby, seja pelo meio ambiente, seja pela causa animal, pet, são irresistíveis para muitas mulheres, pela compaixão e altruísmo com a qual eles se dedicam à sua causa. São qualidades atraentes em todas as pessoas, mas quando se nota que um homem as tem, o magnetismo é instantâneo. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Robert Pattinson. E em sétimo lugar, o intelectual e executivo confiante. Diferente dos homens, as mulheres gostam de falar muito, e prezam por uma boa conversa e um humor inteligente. Homens que ocupam uma boa posição no mercado de trabalho estão entre os sonhos de consumo de boa parte das mulheres que buscam um relacionamento. O estilo de homem executivo e intelectual impressiona as mulheres, que são atraídas pela inteligência, pela cultura e, é claro, pelo status social que rodeiam este tipo de homem. São homens que passam a imagem de bem-sucedidos, e isso significa para elas que ganham pelo que sabem, pelo conteúdo agregado. Ver um homem irradiando esta imagem é um sinal para a mulher que há mais na mente dele do que apenas videogames e tamanho de bumbuns, pois a conversa pode durar a noite toda, porque são homens que possuem uma boa bagagem cultural. Assim, além de se vestirem bem, esse tipo de homem vai falar sobre livros, filmes e música. Por falar em se vestir bem, um terno bem produzido, basicamente tem o mesmo efeito sobre as mulheres, do que uma lingerie tem sobre os homens, e os detalhes de moda pequenos, como um bom par de meias, ou um relógio clássico, podem fazer a separação na cabeça delas entre homens e meninos. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Henry Cavill. E por último, em oitavo lugar, temos os divertidos. Nada como se envolver com um homem alto astral e de bom humor,
não é mesmo? Não seria exagero dizer que os homens divertidos levam uma grande vantagem quando se trata de atrair a atenção de uma mulher, despertar o interesse e conquistá-la. Por isso, se você for divertido, saiba que já sai na frente da maioria dos homens com elas, e já pode investir na cartada número 2 da jogada. Neste caso, tanto faz se o homem é um modelo de beleza, ou se a beleza não é a sua maior virtude. O homem divertido conquista o coração da mulher, graças ao seu carisma e inteligência. Na verdade, o senso de humor é um afrodisíaco muito potente, e é universalmente atraente. Os caras que são naturalmente engraçados, têm a habilidade de deixar o clima em volta deles leve, e ninguém gosta de clima pesado e sério demais, e namorar um cara assim é tudo o que algumas mulheres desejam. Mas por que esse tipo de homem é irresistível? É simples. Depois de se envolver com pessoas diferentes em busca apenas da beleza física, a mulher passa a dar mais valor ao intelecto do homem, do que à sua beleza física, portanto saber manter uma conversa leve e seguir uma linha de raciocínio diferente faz com que a mulher se interesse pelo jeito de pensar do homem, e querer muito se envolver com ele. Um exemplo desse perfil de homem é o ator Edson Celulari. Conclusão: não tente interpretar um destes personagens e ser um homem diferente do que você é. O negócio é identificar qual desses perfis combinam mais com você e aprimorar ao máximo suas características. Lembre-se de que o ponto-chave é fazer a mulher se sentir especial e ter emoções que nunca teve antes com você, seja você o estilo romântico ou bad boy. Obrigado a você que ficou comigo até aqui, e até o próximo vídeo.